Se já conheces a minha história sobre o texto narrativo, sabes que as personagens são os elementos característicos da narrativa, aos quais damos o nome de categorias da narrativa. E estas são 5: narrador, espaço, ação, tempo e personagem. O narrador é a entidade criada para contar a história, por isso não deve confundir-se com o autor. O autor é a pessoa que imagina e escreve a história. O narrador pode contar a história na terceira pessoa, tratando-se de um narrador não participante, também conhecido por narrador ausente, também conhecido por narrador heterodiegético. Se desempenhar um papel na história, narra os acontecimentos na primeira pessoa, sendo assim um narrador participante, também conhecido por narrador presente, também conhecido por narrador autodiegético, se for a personagem principal, ou homodiegético, se for uma personagem secundária. Em relação à sua posição face aos acontecimentos, o narrador pode ser objetivo se mostrar imparcial. Limita-se a narrar a ação sem emitir qualquer juízo de valor. É subjetivo se for parcial, ou seja, se fizer comentários sobre o que narra e der a sua opinião explícita ou implicitamente. O narrador pode também ser caracterizado quanto à ciência, isto é, em função do conhecimento que tem da história. É um narrador omnisciente se manifestar um conhecimento total e limitado da ação e das personagens. Sabe o que estas fazem, por que o fazem, como o fazem, conhece os seus sentimentos, os seus pensamentos e até os seus sonhos. O narrador com focalização interna assume o ponto de vista de uma personagem. Os acontecimentos são vistos pelos olhos dessa personagem e o seu relato restringe-se ao conhecimento que esta personagem tem. De um modo mais simples, o narrador com focalização interna sabe apenas o que uma personagem sabe. O narrador com focalização externa finge que sabe apenas o que observa, o que presencia, limitando-se à informação dos acontecimentos que vê e dos comportamentos exteriorizados das personagens. A ação pode definir-se como sendo a sucessão dos acontecimentos vividos pelas personagens. Classifica-se quanto ao relevo como sendo uma ação principal, uma ação de grande importância, e esta pode ramificar-se em várias ações secundárias, ações de menor relevo, desenroladas pelas personagens secundárias. A sua estruturação passa pela divisão em 3 partes. A introdução, que corresponde à situação inicial, que nos dá a conhecer as personagens e alguns antecedentes da ação. Muitas vezes surge também neste momento a localização da ação no espaço e no tempo. Após o desenvolvimento, que é constituído pelo conjunto das peripécias, chegamos à conclusão, à parte final, onde geralmente se conhece o destino das personagens. No entanto, nem sempre o desfecho está bem definido. Às vezes fica em aberto, dando a possibilidade ao leitor de imaginar o final. Será que o herói é premiado? Será que o vilão é castigado? Numa ação aberta, o leitor é chamado a escolher o fim da história. Relativamente à forma como a ação está organizada, existem várias possibilidades de articulação das sequências narrativas. Se for uma ação breve, geralmente as sequências estão articuladas por encadeamento, ou seja, sucedem-se segundo a ordem cronológica dos acontecimentos. Podem também estar articuladas por encaixe, quando a meio de uma história contamos outra história. Se já leste a obra O Cavaleiro da Dinamarca, de Sofia de Mello-Breyner, sabes do que estou a falar. A história de Vanina e Guidobaldo surge encaixada na história principal, na história do regresso do cavaleiro à Dinamarca vindo da Palestina. E ainda há uma terceira hipótese para articular as sequências, por alternância. Esta forma de as organizar segue um pouco a técnica das telenovelas. São contadas várias histórias, interrompendo-se a narração de uma para dar lugar a outra, e assim sucessivamente até se chegar ao final de todas elas.
Relativamente ao espaço, é importante saber diferenciar o espaço físico, o espaço real, o lugar onde se passa a ação, seja um espaço interior, seja exterior, como um jardim ou a rua. O espaço social é o espaço das vivências das personagens. E o ambiente social em que se movem, segundo as suas características culturais, políticas, morais, pode ditar algumas atitudes e comportamentos das personagens. O espaço psicológico é o espaço imaginado pelas personagens. Quantas vezes estamos num determinado espaço físico e, através da nossa imaginação, dos nossos sonhos, viajamos até outros lugares? Quanto ao tempo, há que distinguir o tempo da história, da diegese, o tempo em que decorre a ação, a hora, o mês, o dia, o ano. O tempo do discurso, a ordem pela qual se narram os acontecimentos, que muitas vezes não coincide com a sua ordem cronológica. Porquê? Porque o narrador pode contar factos anteriores, e este recuo no tempo tem o nome de analepse, ou pode antecipar acontecimentos futuros, e a este avanço no tempo chamamos prolepse. O tempo histórico consiste no enquadramento da ação numa determinada época. Pode não ser referida diretamente, mas às vezes há indícios que nos permitem situar a ação na época da invasão árabe, na época da reconquista cristã, na época dos descobrimentos marítimos, por exemplo. O tempo psicológico tem a ver com o modo como as personagens sentem o passar do tempo. Uma hora tem sempre 60 minutos e um minuto tem sempre 60 segundos. Mas a verdade é que quando estamos a fazer algo de que gostamos muito, parece que o tempo voa. Passa rapidamente, num abrir e fechar de olhos. Ou pelo contrário, se estamos a fazer algo de que não gostamos tanto, parece que o tempo se arrasta e 5 minutos parecem uma hora. Nunca te aconteceu? Por último, mas não menos importante, a categoria das personagens, os seres que dão vida à história. E estas podem classificar-se quanto ao relevo, quanto à sua importância, como personagens principais, secundárias ou figurantes. A personagem principal também é muitas vezes designada protagonista ou herói. As personagens podem ser caracterizadas física, a partir dos seus traços físicos, a partir do seu vestuário, dos seus gestos, e psicologicamente, tendo em conta a sua personalidade, os seus sentimentos, as suas atitudes. Se as características físicas são sempre apontadas diretamente pela própria personagem, autocaracterização, ou pelas outras personagens, ou pelo narrador, heterocaracterização, o retrato psicológico pode ser traçado direta ou indiretamente, ou seja, a partir de palavras ou a partir dos comportamentos e das atitudes das personagens. Atenta nos seguintes exemplos. Ela é muito medrosa. Caracterização psicológica mais direta do que esta não há. Mas se eu tiver a frase: ela, quando viu o rato, subiu logo para a cadeira. Como é que nós caracterizamos esta personagem? Medrosa. E esta característica foi deduzida a partir do seu comportamento. Para terminar o estudo do texto narrativo, vamos contemplar os modos de expressão da narrativa. E no modo narrativo, o discurso pode apresentar-se de formas diferentes. A forma privilegiada é a narração, o relato dos acontecimentos, que constitui a parte dinâmica da ação, predominando verbos no pretérito perfeito e no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Mas o narrador pode parar de relatar os acontecimentos para nos descrever, para nos apresentar as características das personagens e dos lugares. Nesta parte estática da ação, predominam verbos no presente ou no pretérito imperfeito do modo indicativo e há muitos adjetivos qualificativos. O narrador pode também utilizar o diálogo para reproduzir em discurso direto as falas entre as personagens ou o monólogo para reproduzir os pensamentos ou as falas de uma personagem consigo própria.
Se este vídeo te ajudou a compreender as categorias da narrativa, diz-me se gostaste, deixa o teu comentário e inscreve-te no meu canal. Nido Arte.